Agressões e ofensas contra os síndicos e familiares. O que fazer? Olá, hoje vamos falar sobre violência contra os síndicos e familiares. A nossa convidada é a doutora Débora Nunes Kamarowski, que é advogada, especialista em direito condominial, e hoje a gente vai falar de assuntos de quem ajuda e quem defende o síndico, né, doutora Débora? Muito bem-vinda. Obrigada, Miriam. Olá a todos os síndicos, a toda a comunidade condominial. É um prazer estar mais uma vez aqui e falar de um tema tão difícil, mas necessário, né? A gente, assim, ó, até para introduzir um pouco aqui, na verdade, a gente recebe a pauta através de jornalistas, né, que estão ali observando os grupos, e a pauta foi sobre a observação nos grupos de WhatsApp de exemplos por todo o Brasil, né, a gente está com o Condomínio em todo o Brasil, mas desse aumento das agressões. E junto ainda veio a alteração da NR1, que fala sobre saúde mental. E aonde fica o síndico? É, exatamente isso, Miriam. Teve um crescente aumento no número de casos de violência contra síndico. E isso espantou também nós, advogados, porque a gente está sempre envolvido, auxiliando em advertências, multas, notificações. E o que mais questiona é isso. Veio a NR1 proteger, né, quem é CLT dentro do condomínio, e eu recebi vários questionamentos. Quem vai proteger o síndico, né? Quem que vai dar esse suporte? Porque para ele não se aplica essa NR. E como resolver tudo isso? Então, eu vou dizer para vocês, é difícil, mas precisa ser denunciado. A gente não pode se calar. E por onde começa? Porque às vezes pode tanto passar desapercebido, algumas situações que já poderiam ser algum tipo de agressão, não só... agora a gente já está vendo agressões físicas mesmo, né? Isso. Mas tem diversos outros tipos de... que às vezes, não vou dizer que dependendo é até pior essa questão mental mesmo, né? De uma perseguição e tudo mais. Mas a agressão física realmente é o pior... Choca, né? Choca. Mas eu acho que para chegar na agressão física já aconteceu muita coisa antes. E às vezes o síndico não quer levar ao extremo, né? Não quer fazer um boletim de ocorrência, ele não quer tumultuar o condomínio porque ele acha que aquilo vai passar. Porque a gente que trabalha em condomínio sabe que em todo condomínio tem aquele grupinho, mas a gente tem que aprender a lidar e entender quando se passou do limite da reclamação, né? E já se está se tornando uma perturbação. Então, a partir do momento que o síndico percebe que a sua intimidade está sendo violada, da sua família, ele não deve se calar. Ele deve buscar ajuda, ele deve denunciar, porque senão o agressor, ele cresce com isso e ele se sente no direito de continuar com esse tipo de importunação e acabar chegando às vias de agressões físicas, né, que a gente tem se chocado cada vez mais com o que está acontecendo. E tem, na verdade, agora as redes sociais também ajudam muito a gente ver coisas que têm acontecido no Brasil mesmo, né? E casos de famosos, a gente viu alguns casos realmente bem perturbadores. O que mais me chamou a atenção, além do caso desse jogador, né, que agrediu o síndico, foi o subsíndico, né, que tiraram a vida dele por ele ter aplicado uma multa no morador. Então, veja, o gestor, o pessoal da gestão está exercendo o trabalho que ele precisa ser feito, né? Organizar essa pequena cidade que é o condomínio. Então, ele vai aplicar as penalidades administrativas como está mandando o regimento interno. Só que muitos moradores têm trazido isso para o pessoal e não entendem que a resolução daquele conflito não é com um soco, um tiro, e sim com uma conversa, um recurso de multa e tentar resolver a situação. A ideia da penalidade administrativa é trazer o bom convívio e não que a gente tenha reclamações como essa, situações como essa, que tem perturbado a vida dos síndicos. Até a gente falou sobre essa questão da prevenção, né? A prevenção de ter esse planejamento jurídico. Tem casos que vocês conseguem anteceder já no começo, né? O que a gente faz de trabalho com os nossos síndicos,
porque a gente está sempre em contato com eles. E, às vezes, eles trazem reclamações sobre a postura de alguns moradores e a gente auxilia eles a identificar se aquilo ali é um mero dissabor do dia a dia ou se realmente o morador já está passando dos limites e a gente segue com orientação para ele. Fazer um boletim de ocorrência, para ele notificar esse morador, para esse morador entender que a postura dele é um crime, né? E o que a gente vê mais hoje nos condomínios é o crime de stalking. Né? Que é o crime de perseguição. A perseguição. E juntando informações, no caso, né? Exatamente. O morador começa, porque hoje tem o fácil acesso, né? O WhatsApp. Manda uma mensagem no WhatsApp. Vou dar um exemplo, né? Simples, mas que auxilia. Tem que fazer a limpeza do corredor e não foi feita. À tarde, ele nem esperou aquilo acontecer. Ele já liga de novo para o síndico. À noite, ele manda um e-mail. De madrugada, ele está ligando. Isso ali já extrapolou o limite, né? E aquilo continua. Esse assédio moral, essa perturbação é um crime. E todos os moradores e síndicos têm que entender isso e têm que denunciar. É um crime tipificado no nosso Código Penal com uma pena de 6 meses a 2 anos. Então, vocês têm que usar essa arma a favor de vocês. Não precisa NR1, precisa a denúncia e não se calar por esses crimes que têm acontecido nos condomínios. Claro que sim, a gente sempre tem falado também sobre até uma parte da psicologia preventiva, né? Para ter o auxílio, muitas vezes, de uma terapia. Tem alguns síndicos que inclusive foram na palestra sobre NR1, que falam, não, eu tenho um terapeuta, eu recomendo ter um terapeuta, até porque, assim, às vezes deve sobrar para todo mundo que às vezes nem é ocupado, e alguém o próprio síndico vai estar tão estressado, muitas vezes, fornecedor, morador, que às vezes alguém que nem tem nada a ver vai acabar sobrando para aquela pessoa. E tem horas que não adianta escutar até 10, né? Tem que ter o jurídico ali junto para já, imediatamente, já fazer um BO, alguma situação nesse sentido. Isso é bem importante que você falou, Miriam, porque a gente sempre fala muito que o síndico hoje tem que ter inteligência emocional. Ele tem que ter inteligência emocional porque ele lida com diversas situações no dia a dia. E a gente, no dia a dia, também estoura com algumas situações, né? E o que o nosso jurídico faz? É tentar trazer ele de novo para essa inteligência. Então, a gente ajuda ele a analisar se aquela situação que ele está vivendo, ele precisa respirar, ter calma e ter uma segunda visão, ou se não, ele está diante de um crime que tem que ter denunciado. Então, a gente tenta separar, né, o que é do dia a dia do que é uma perturbação que não pode ir para frente. E muitas vezes alcança os familiares. Eu acho que isso é o que prejudica mais a relação do síndico com o condomínio, né? E até síndico não só quando fala em familiares, não só síndico morador, que às vezes o familiar está ali próximo, mas existe casos que a gente sabe de síndicas que foi ameaçada a família da pessoa. Sim, a gente tem uma síndica aqui de Santa Catarina, né, muito famosa e glamourosa, né? A gente gravou com a Tárcia. Isso, a Tárcia sofreu o crime de stalking de forma gravíssima e é uma síndica profissional. E a gente gravava sobre isso, ela nem estava como síndica profissional, falava sobre stalking e ela, acho que nunca ia imaginar que ela ia passar esse tipo de perseguição. É um crime emocional tão grande que acho que até você perceber isso, né? E você falar assim, não, eu vou parar com tudo isso, vou denunciar, a gente coloca em jogo a carreira, né? Coloca em jogo os condomínios que você trabalha, o que as pessoas vão pensar, será que vão me julgar, né? Então, tudo isso fica trabalhando na cabeça do síndico e a gente tenta resgatar essa inteligência emocional dele. Usando as ferramentas também. Para ele denunciar. Não pode se calar. Até tem outra síndica que a gente acompanhou, a missão dela de síndica também, ela percebeu algumas situações até eu vi o trabalho dela, vi tudo que ela aplicou no condomínio, vi a questão na verdade ela sofria perseguição ali de um dos conselheiros, aí realmente chegou uma hora que deu um burnout nela e além de tudo nesse processo ela descobriu que ela tem autismo e aí quem defende, né? Quem defende o síndico, né? Então começa nessa dúvida. Eu acho que é uma ferramenta essencial para o síndico ter uma assessoria jurídica, mas muitos condomínios não conseguem ter essa assessoria permanente. Então, antes de fazer qualquer juízo de valor, se você está sofrendo algo relacionado a stalking, se
você está sofrendo algo relacionado a um crime, se você sente que você está sendo perseguido, se você está sendo ameaçado, deve consultar um advogado, deve procurar o auxílio de alguém que tenha suporte legal para poder te direcionar. Uhum. E aqui na nossa região, o que você tem visto, até porque vocês atuam com uma visão interessante do Paraná também e de Santa Catarina, o que muda de um estado para o outro? O que você tem percebido na nossa região? Olha, eu acho que não muda muito de um estado para o outro e Santa Catarina, assim como os outros estados, sofrem a mesma situação. As pessoas estão um pouco doentes. E a pandemia piorou. A pandemia piorou tudo isso. E elas usam muito mais as redes sociais para agredir, principalmente o síndico, para acusar sem provas, né? Para dizer sempre tá roubando, tá recebendo propina, mas tudo isso jogado aos ventos sem prova nenhuma. E isso acontece no afã e na camuflagem que as redes sociais dão. Porque quando chega na Assembleia, não tem ninguém para falar nada disso. Mas aquilo ali já feriu mentalmente a pessoa que está sendo agredida. O síndico já fica preocupado que estão falando dele, estão falando da família dele. Então, os crimes, eu vou dizer assim, os crimes cibernéticos têm se propagado muito mais, tanto no Paraná quanto Santa Catarina, e tem denegrido muito a imagem do síndico. E o stalking tem sido o principal. Eu não vejo muito agressão física, mas acontece. Sim. Nós temos um caso aqui de agressão física, sem citar nomes de condomínio síndico, mas que o zelador agrediu uma síndica. Então a gente não fala só dos condôminos, Sim. A gente tem questões de funcionários também. Mas eu vejo assim no meu meio de condomínios que a agressão física não é muito difundida, mas as ameaças e perseguições. Outra situação, a gente sabe que não é propriamente em relação ao síndico, mas a gente viu uma evolução falando sobre a violência doméstica. Tem estados que a gente percebe que divulga mais isso. A tua percepção em relação a essa questão também, não só a diferença do crime entre os estados, mas as campanhas. Eu vejo assim que no Paraná a gente tem umas campanhas maiores relacionadas à violência no geral nos condomínios. De violência doméstica, de violência contra idoso, de violência contra criança. Eu acho que em Santa Catarina precisa ter uma divulgação maior, uma orientação maior, seja para os condomínios ou seja para os condôminos. Acho que precisa ter uma união aí dos síndicos, das BALC, das administradoras, trazendo informação aos moradores. Porque eu acho que quanto mais a gente estreitar essa comunicação, vai facilitar a vida de todo mundo. Sim. Contra a violência. E a gente vê realmente aí, fica um chamado, inclusive, para as administradoras, que a gente também enxerga que o Paraná, até as administradoras são mais unidas. Sim. Então, assim, para ver o quanto isso reflete em todo o setor condominial. É uma busca, né, por tentar trazer melhorias para o setor condominial. E eu acho que a gente precisa iniciar essa campanha aqui também, né, de todo mundo se unir para levar a informação e a gente conseguir ter uma vida um pouco mais saudável dentro dos condomínios. Que tem uma campanha que é a mão, daí tem que colocar no comércio. Isso, saiu até alguns livrinhos informativos especiais para condomínio, falando sobre a violência doméstica, onde envolvia tanto a polícia militar quanto as administradoras de condomínio. A gente percebe, doutora Débora, quanto às vezes uma cidade pode colaborar com a outra nessa evolução, né? A gente tem situações aqui interessantes em Santa Catarina, que a gente já viu lá no Rio de Janeiro, estavam pedindo coisas básicas. A gente tem uma calçada drenante super bacana aqui, lá no Rio de Janeiro a gente chegava que seria uma dor. No Paraná tem essas situações, as administradoras são mais unidas. Então, assim, como o mercado pode se apoiar. E aí a gente quer saber também, né, as pessoas que estão assistindo, o que tem na cidade de vocês e campanhas que possam ter em relação à violência. E quero aproveitar e te pedir que dica que a gente poderia passar para os síndicos para chegar no morador, que às vezes ele quer que chegue no morador, e que campanhas podem ser feitas dentro do edifício. Olha, Miriam, eu acho que é importante levar informação. Então, assim, muitas vezes os moradores não sabem que a conduta que eles estão praticando é um crime, é uma violência. Então, eu sempre oriento os meus condomínios a soltarem circulares informativas. O que é um crime de stalking? Qual é a posição do síndico?
eu posso estar cobrando o síndico de madrugada, ele tem que me atender, o síndico é eleito, ele tem salário, levar essa informação, que muitas vezes eles não sabem o que é o assédio moral, o que é um assédio sexual, o que eu posso, o que eu não posso fazer no condomínio, porque eu acho que se a gente conseguir criar essa cultura dentro do condomínio, de levar informação, a gente vai conseguir barrar qualquer tipo de violência dentro do condomínio. É isso aí. Hoje veio uma síndica aqui na casa que ela falou, às vezes eu tô lá na praia, aquela moradora do condomínio, e vem falar de condomínio, eu não quero saber do condomínio naquele momento, e que na verdade é uma perturbação, e às vezes a pessoa não tem noção, porque querendo ou não cria aquela amizade, né? Exatamente. Tem que ter o bom senso que muitas vezes falta nos condomínios. Exatamente. Eu acho que essas campanhas vão auxiliar as pessoas a entenderem o papel de cada um lá dentro. É isso aí. Quero te agradecer mais uma vez por estar aqui com a gente, sempre trazendo um rico conteúdo, principalmente da sua vivência, né? Enxergando ali quais são as dores e a gente buscar o máximo possível também estar protegendo os síndicos, contar aí com a ASBAL, que é a Associação de Síndicos de Balneário Camboriú, cada vez mais unida. A gente apresenta essas ideias e as dores junto à presidente, a Sônia e a toda a equipe da ASBAL, que isso é muito importante. E contar aí sempre com vocês, os advogados também que tanto apoiam o setor condominial. Muito obrigada. Obrigada a você, Miriam. Obrigada mais uma vez por estar aqui e eu espero conseguir contribuir um pouco para os condomínios e impactar positivamente nessa campanha contra qualquer tipo de violência dentro dos condomínios. Obrigada. A gente que agradece. Deixem para a gente os comentários de vocês. Se tiverem dúvidas também, a gente repassa as dúvidas, a doutora Débora responde vocês. E conta pra gente aí como é que está sendo as campanhas na cidade de vocês. Obrigada e até mais. Conde TV. Informação de qualidade e credibilidade é aqui.